É o seguinte, o Flamengo é um time triste, sem alegria para jogar. E isso é o que mais causa ao torcedor esse tipo de revolta, né? Porque ele espera que a equipe dentro de campo seja um reflexo da expectativa que ele próprio sabe que esse time pode demonstrar. E o Pedro falou muito bem, time burocrático, é um time que joga com o resultado aqui embaixo do braço. Ok, pode o resultado embaixo do braço levar o Flamengo ao título da Libertadores, é óbvio que sim. O regulamento está aí para isso. Agora, é suficiente para o que outros times têm demonstrado na competição esse futebol burocrático para tirá-los de cena? Não, não acho. O Flamengo precisa de um algo a mais, precisa de uma sintonia banco-campo. Em campo, vejo uma equipe que, por mais que exista essa benevolência do Gabriel em executar outras funções, e é ótimo que o atleta participe ativamente de todas as fases do ataque, mas ele é finalizador. Esse cara não pode jogar longe do gol. O Flamengo precisa do Gabriel. Mas ele não vai jogar assim o tempo todo. Eu acho que ontem não tinha o Arrascaeta e o Everton, sabe? Não, mas ele já está jogando assim, sim. Dani. Ele já está jogando assim, com e sem o Pedro. Ele tem saído muito mais da área. Tem saído mais da área. Né? Contra o Goiás, o Flamengo tem sentido a falta desse finalizador, mas ele perde muito gol. Mas ele está lá. Mas a função dele é essa. Ninguém vai fazer 150 gols por jogo, vai fazer 10 gols por jogo, você vai perder 3 para fazer 2, vai perder 2 para fazer 1, enfim. Mas você tem um volume e ele é um cara muito letal. Então eu entendo o movimento dele. É importante você abrir o espaço, mas voltar. Né? Você fazer esse chicote. Você sai, mas você volta para você buscar aquilo que você tem de mais pomposo, como você falou, que no caso do Gabriel é a facilidade em finalização. Então o Flamengo sentindo muita falta disso. Sinto muita falta, por exemplo, de participação. Mas você acha que o Flamengo sentiu a falta de finalização ontem? Não é que sentiu a falta de finalização, ele sai mas... pro Pedro entrar, né? Mas assim, mas ao mesmo tempo, ele é um cara que tem de estar lá. Ele e Gabriel, os dois têm que estar lá, os dois têm que chegar para finalizar, os dois têm que guardar. O Gabriel é um cara muito especial nesse tipo de fundamento, ele não pode jogar tão longe do gol. Eu sinto, por exemplo, ainda um Flamengo extremamente travado na ultrapassagem dos próprios pontas. Quando joga o Isla, o Flamengo não existe pela lateral direita, né? Tanto defensivamente como ofensivamente. Um jogador de pouquíssimo recurso. A diferença é quando tem o Mateuzinho, como ele tinha encaixado, as movimentações da Davi Luiz. Um dos lances que a gente acabou de observar aqui da equipe do Sport Cristal, do pouquíssimo de ataque que eles tiveram, um lance pela ponta direita. O Davi Luiz está no meio campo, sozinho, com os 3 jogadores de defesa alinhados. O lateral, o zagueiro pela direita e o lateral direito, ele sozinho. Gente, pelo amor de Deus, é o que eu falo de senso de colocação. Um jogador desse, ele pode tirar o Flamengo numa Libertadores. Ele pode tirar com esse tipo de postura, que é inequívoca. Então, assim, você tem uma série de fatores, de mecanismo. Meu campo ontem, João Gomes. A única coisa que o João Gomes não podia ter feito ontem? Tomar um cartão amarelo. Conseguiu tomar um cartão contra o Sport Cristal, sabe? Eu acho então, que assim, tem 2 erros. Eu vejo, o Paulo ou o João. Mas eu vejo, mas o jogador tem que ter a responsabilidade, né? Ele tem que ter essa responsabilidade, tem que ter essa noção. Por isso que eu falo, Dani, que o psicológico é muito importante na Libertadores e também para um trabalho bem-sucedido. O Flamengo é um time que esse psicológico ele é falho. É um time desconcentrado, é um time que em campo ele tem 2, 3, 4, 5 minutos ali de um futebol que você fala, pô, o pessoal encaixou, depois o time solta. É um time que não tem esse foco, não tem essa sinergia campo-treinador. Então não é exagero, como eu já tenho batido nessa tecla, diferente do que o Pedro pensa, para mim o trabalho do Paulo com o Flamengo acabou. Não tem por onde extrair mais. Não tem por onde extrair mais. Ficar empurrando com a barriga é ruim para o Paulo, é ruim para o Flamengo, é ruim para o elenco, pior ainda para o torcedor. Essa é a hora que o fã de esporte concorda com o Felipe Facincani, prof. Eu estou lendo aqui várias mensagens, o Imperador Rubro-Negro, o Antônio Teles, a Selma Rodrigues, todo mundo criticando o futebol do Flamengo ontem. Agora, prof, a gente pode falar do João Gomes aqui daqui a pouco, eu vi que o Pedro quer falar disso, mas você que costuma ser uma pessoa otimista, prof. Teve alguma coisa boa? Eu acho que se a gente pegar o entrosamento, a declaração do Pedro, a gente coloca aqui daqui a pouco, mas para te ouvir, se tem um ponto positivo, apesar do Gabriel sair muito da característica dele, é o entrosamento que está se conseguindo deles dois em campo para momentos futuros. Você concorda, prof, ou não? Tá tudo ruim? Olha, Dani, tem esse lado bom, né? Mas eu acho que é um lado insuficiente para cobrir toda essa avalanche que vem em cima do Paulo Souza. O Paulo Souza está numa situação hoje, que é aquela que a gente já viu em muitos outros clubes. O torcedor do clube
é quem não quer o Paulo Souza. Torcedores de outros clubes veem possibilidade do trabalho continuar, mas o rubro-negro não. Eu acho que essas mensagens que você leu aí, e pelos nomes são de rubro-negros, mostram um pouco disso. Eu não queria estar hoje na pele do Paulo Souza, porque o próprio Facinca tocou nesse assunto. Ele tem os dois problemas juntos que poderia ter. O primeiro, todos os outros técnicos têm. Essa coisa de poupar, isso aí, o Vitor Pereira, o Abel Ferreira, o Rogério Ceni também estão passando por esse drama. Só que ele tem um acumulado, desde a saída daquele que não se deve nomear, eu chamo o técnico português. É verdade. Não depois que ele vezes, fez aquilo. Aparece, é igual o Beetlejuice. É, a loira do banheiro. Exatamente. Ele não devia ter feito aquele movimento tão antiético. Mas desde a saída dele, esses males que assolam o Paulo Souza são os males que assolaram Rogério Ceni, campeão apesar dele, Renato Gaúcho, que já estava ameaçado, mesmo que ganhasse uma Libertadores, ele disputa uma final de Libertadores sob a égide, anota aí, Pedro, égide. Sob a égide de um técnico que seria demitido mesmo se ganhasse a Libertadores. Né? Então acumularam essas duas coisas. Isso. É uma situação, uma encruzilhada em que o Paulo Souza se encontra hoje. E a gente não pode nem dizer que resultados possam salvá-lo, porque não é nem resultado. O jogo contra o Goiás, podia acontecer o que acontecesse, ia ter barulho na coletiva depois. O Flamengo está passando por várias turbulências, não é uma só. São várias turbulências. E para ele se salvar, só se aparecer magicamente um grande futebol que se busca desde os tempos daquele que não se deve nomear. Boa, Para mim o trabalho Dá não, um mérito não só do tem. Pedro. Para mim não... Mas você pergunta pro Facincani. Não, Pedro, independentemente do que está acontecendo, não se extrai mais. É isso. Esse é o limite do Flamengo. Não se extrai mais. Um time que evoluiu nos últimos jogos, criou não mais evoluiu. de 20 chances por jogo. O cara colocou o Gabriel para jogar com o Pedro, que ninguém tinha conseguido fazer recentemente. Não evoluiu, Alguma Pedro. coisa se extrai. Pedro, alguma coisa é insuficiente. Não evoluiu. O time é de ontem, desequilibrado, o time de ontem estava desfigurado do meio para frente. Bom, mas toda hora... toda a conversa quando que o Flamengo... Quando que não vão ter mais entendo. desculpas para explicar o que está acontecendo com o Flamengo? Mas você não pode, toda hora é uma mas desculpa. você não pode descontextualizar todo time o calendário. Tem problema. O cara que não consegue escalar a zaga. Todo mundo tem calendário, tem desfalque. Todo mundo tem calendário, desfalque, lesões, problemas, cansaço. Nessa de 4 em 4 e as equipes são mais sólidas que o Flamengo, Pedro. Desculpa, as equipes são mais sólidas que o Flamengo. Ninguém tá falando que o trabalho do Paulo é melhor que das outras equipes. Só que você falar que o cara não faz nada... Não, eu não falei que ele não faz nada. Ele fez. O que ele fez é insuficiente para a expectativa que o Flamengo busca. É isso que eu tô falando. Não, o que ele fez, o que pediram para ele foi reformular o elenco, vai trocar tudo, você vai começar a afastar os jogadores mais velhos, você vai ter 4 meses para começar a entender o que é a situação. Você tem que entender, cobrar também, porque achar que tira o Paulo, mas vai continuar todo mundo lá, o circo vai continuar todo mundo lá. A gente vai entrar nessa, o torcedor tá pedindo para sair, então tá bom. Só que aí vai chegar, no clima em que está a situação, tá fora não do tem mais Brasileiro que e tá fora da Libertadores. Ah, então troca de novo. Ele não tem respaldo. Aí vai vir outro, aí troca de novo. Ele não tem respaldo. Se a gente for medir por isso, nunca vai ter trabalho. Ele não tem respaldo. Não adianta a gente querer dar murro em ponta de faca. Mas porque vai isso, porque vai esperar. Não vai esperar. O Flamengo não dá suporte a ele. A diretoria está com outro foco. Não, aliás, discordo. Né, ouso até dizer que a diretoria está mais preocupada em saber o que está acontecendo lá em Portugal do que justamente aqui no Brasil. Enfim, são N situações. Ele não tem por onde mais trair. O clima dele acabou. E outra coisa, sinergia de elenco. O elenco não responde tão ao Paulo como para outros técnicos até poderiam responder. Infelizmente é isso. Eu acho que o não elenco, responde. Eu acho que o elenco, quando você tem a dupla titular de zaga que ele quer, quando você tem o meio para frente que ele quer, eu acho que o elenco em algum momento responde. Eu acho que o problema então, é um momento, mas não na sequência. Parecer que não tem nada, parecer que é um... Não é que não tem nada, Pedro, mas é insuficiente. Ninguém falou em terra arrasada. Não, você falou que não extrai mais nada. Não, você tem que demitir o treinador, é terra arrasada. Não. Terra arrasada é uma coisa. Para o que o Flamengo quer, o que ele tem jogado, é isso aí. Isso aí, pra mim, é insuficiente para o que o Flamengo busca. Se ele busca ganhar uma Libertadores, ganhar um Campeonato Brasileiro, ganhar uma Copa do Brasil, porque a cobrança é essa, não vai dar. Deixa eu jogar aqui com esse nível de futebol não vai dar. O Facincani... Eu entendi. Fala, prof, vai você. O Facincani acho que é insuficiente porque o Paulo entregou pouco ou porque o Flamengo está cobrando muito? Ou por causa das duas coisas? Sim. Eu, por exemplo, acho que tem a ver com as duas coisas. O Flamengo cobra demais, e não é só do Paulo Souza. Pega a lista de todo mundo depois do homem que não se deve nominar pra cá, né? Tá cobrando de todo mundo.
Mas ele também está entregando menos do que a gente pensava. Ele teve muito tempo. Ele fez muita experiência tempo, né, professor? Em período que já não era. Perdeu muito tempo, Fábio. É exatamente isso. Fez muitas experiências, né? Ele teve uma ideia de início de trabalho que acabou se perdendo, né? Com a qualidade do elenco, o que os jogadores entregaram a ele, a cobrança que veio pesada, então se deram para ele tempo para fazer algum tipo de reformulação, de mudar uma forma de jogo do Flamengo. Esse tempo foi até a página 2 somente, porque aí ele começou a entender o que era Flamengo, a cobrança que se tinha de trabalhos anteriores, principalmente do Jorge Jesus, da forma como aquele time jogava, onde os jogadores poderiam render mais. Então ele teve que fazer uma correção de rota ali, só que ficou pesado para ele também, né? Então ele vai ter que reconstruir novamente. Essa reconstrução... Mas ele vai ter esse apoio em algum momento então isso que eu ia falar. Então, é isso que eu ia falar. Agora, essa reconstrução, como ele perdeu um pouco de tempo, né? Perdeu-se um tempo para trás, talvez ele não tenha esse apoio para frente, que seria muito bom o Flamengo ter, né? Porque o Flamengo trouxe um treinador a nível de seleção, um cara que todo mundo fala que queria estar aqui, né? Que fez força para estar aqui, pagou para estar aqui. Então, eu concordo plenamente com o professor. A cobrança do Flamengo, ela é muito pesada, né? Isso prova disso, a gente falou um pouquinho sobre o Hugo também. A mão, ela é muito pesada por tudo que o torcedor, a diretoria, a imprensa imagina de Flamengo, mas eu também concordo com o professor que o trabalho do Paulo, e aí concordo também um pouquinho com o Facinca, né? Eu não acho que é terra arrasada, que ele não consegue extrair mais nada, mas eu acho que o trabalho do Paulo é abaixo do que se era esperado. E aí, se tratando de Flamengo, do que se espera de Flamengo, essa cobrança vem pesada. Ele precisa mais. Os jogadores precisam entregar mais. Eu acho que alguns jogadores estão entregando, né? O Lázaro está entregando mais do que se esperava. Enfim, o Everton Ribeiro tem uma recuperação.